Bom, então, vamos começar. Boa tarde. Eu vou falar hoje sobre os cuidados pós-parada. Assim, daria para focar em vários pontos, mas eu vou falar sobre alguns cuidados gerais, prognóstico e o papel da hipotermia terapêutica. Então, vamos considerar, na verdade, hoje, que a gente já passou por essas três fases, né, do reconhecimento, chamar ajuda, o início de RCP, de fibrilação, e a gente está nessa última fase aqui, que são os cuidados pós-ressuscitação cardiopulmonar. Né? Então, para começar, como é que é o nosso paciente pós-parada? O que ele tem de especial? Existe uma síndrome definida que é uma síndrome pós-parada cardíaca, que seria uma associação, talvez às vezes com um ou outro aspecto mais predominante, mas que seria uma associação de disfunção miocárdica pós-parada, injúria cerebral, síndrome de isquemia reperfusão sistêmica, e associada a esses três itens ainda teria a patologia que precipitou a parada. Então, é um paciente que, basicamente, ele vai ter um coração que está disfuncional, associado a uma vasoplegia importante, ou talvez até uma hipovolemia, todo inflamado e ainda com a patologia que precipitou a parada, caso não tenha sido resolvida. Esse aqui, na verdade, foi proposto, né, como uma sequência de eventos que levariam a clínica do paciente, iniciada aí talvez por uma disfunção miocárdica, que diminuiria o débito cardíaco. Isso talvez levasse a uma injúria de trato gastrointestinal, esplâncnica, aumentaria as citocinas inflamatórias, associada a estresse hormonal, aumentaria a resistência a vasopressores, com isso você subiria a dose de vasopressores, facilitaria uma cardiopatia adrenética, que pioraria a disfunção miocárdica, enfim, isso seria um ciclo, né? O paciente em choque pós-reanimação. Enfim, esse é um modelo proposto, né, do que seria esse ciclo vicioso. Aqui, a gente sabe que nem tudo é bem delimitado, né, mas para a gente ter uma ideia, assim, dos momentos dessa síndrome, a gente teria aqui a fase de retorno da circulação espontânea, né, nas primeiras 72 horas, talvez, seria aquela fase mais aguda, que o paciente está mais aqui nesse contexto de síndrome pós-parada, e esse momento aqui você está no investimento total do paciente, teoricamente você não deveria, pode até começar a pensar, mas não é o momento que você vai pensar em dar um prognóstico para esse paciente. Então, esse momento aqui mais precoce, intermediário, você vai tentar limitar os danos, dar o suporte que o paciente precisa. Aqui, a partir de 72 horas, você vai pensar ou na recuperação do paciente ou em definir um prognóstico. E aqui, numa fase mais tardia, seria a fase de reabilitação desses pacientes. Quais são os cuidados iniciais que a gente deve ter com esse tipo de paciente, né? Assim, em primeiro lugar, são os cuidados basais que a gente faz para todo paciente. A gente mantém a perfusão orgânica, a gente mantém a oxigenação dos tecidos, evita desglicemias, a parte da temperatura eu vou falar mais à frente, mas, enfim, não teria, assim, nada de muito diferente na maior parte dos cuidados. Aqui são dois pontos que eu quero chamar a atenção, que esses pontos são bastante comentados no caso dos pacientes pós-parado. O primeiro seria a hipotermia terapêutica, que seria um cuidado à parte, que vai ser comentado daqui a pouco, e o segundo ponto seria o controle de crise convulsiva. Eu não vou me aprofundar aqui nesse ponto, mas, enfim, existe até na questão de você dar o prognóstico para o paciente, às vezes a orientação de você tratar uma alteração no eletroencefalograma, ou se o paciente realmente manifestar a crise convulsiva. Então, isso é uma outra coisa que chama atenção nesses pacientes. Eu vou falar, na verdade, esse vai ser o principal ponto da aula, né, que vai ser a discussão sobre a hipotermia terapêutica na parada, que é uma das coisas que diferencia, enfim, ou não, né, o tratamento da parada dos outros suportes que a gente dá para os pacientes graves. A hipotermia terapêutica, a gente tem vários estudos aí da década de 90 que davam um indício de que ela talvez fosse benéfica para os pacientes pós-parada. A gente tem modelos em animais, especialmente cachorro, e alguns estudos em humanos também, já da década de 90, levantando aí essa possibilidade para a gente. E aí foram feitos 2 trials
maiores aí em 2002, esse aqui é até um pouco menor, eu botei aqui um do lado do outro para comparar que eles saíram assim no mesmo momento, né? Esse aqui é um estudo europeu, os dois do New England, com 275 pacientes, em que eles fizeram hipotermia de 32 a 34 graus por 24 horas, e o desfecho que eles avaliaram foi um desfecho neurológico favorável, CPC, em 6 meses. No mesmo momento foi publicado esse aqui, que foi um estudo australiano, com 77 pacientes, em que eles induziram hipotermia 33 graus por 12 horas, e o desfecho foi a avaliação de uma função neurológica boa, que na verdade aqui foi o critério, foi definição, se o paciente ia de alta para casa ou reabilitação. Caso ele fosse por uma casa de repouso, ou evoluísse mal, seria uma evolução ruim, né? Então, bom, eles consideraram alta para casa ou reabilitação. Voltando aqui para esse primeiro estudo, o estudo europeu, né, o desfecho aqui neurológico, imortalidade em 6 meses, a gente vê aqui, o desfecho neurológico favorável. 39% dos pacientes com normotermia tiveram desfecho neurológico favorável e 55% dos pacientes com hipotermia, o que deu uma razão de risco de 1,4, favorecendo aí um desfecho, favorecendo aí a hipotermia quanto a um desfecho neurológico favorável, né? E quando a gente avalia aqui mortalidade, a gente também foi a favor da hipotermia, né, com uma razão de risco de 0,74. Então, esse estudo aqui, ele foi claramente assim a favor da hipotermia. Esse outro estudo aqui, o australiano, eles botaram aqui o desfecho nos pacientes na alta hospitalar. Eu acho que aqui ficou um pouquinho pequeno para ver, né? Aqui eles dividiram quanto, enfim, a incapacidade do paciente, se era normal, moderada, grave, e quando eles calcularam de acordo com o lugar da alta, deu um odds ratio ajustado de 5,25, né? Favorecendo a hipotermia também. Então, foram 2 estudos que saíram na mesma época, em 2002, favorecendo o uso da hipotermia nos pacientes pós-parada. Depois surgiu esse outro estudo aqui, do JAMA, de 2013, em que eles tentaram induzir uma hipotermia, né, pré-hospitalar e quiseram avaliar o efeito disso na sobrevida e no desfecho neurológico. Foi um estudo americano, em que eles resfriaram os pacientes com 2 litros de salina 0,9 a 4 graus, pacientes em FV e não FV, porque isso, vou falar, a maioria dos estudos que a gente tem normalmente são de parada cardíaca extra-hospitalar, e eles tendem a incluir mais pacientes com parada de origem cardíaca presumida, né? Aqui eles incluíram todos os tipos de parada, 1.359 pacientes, e avaliaram a sobrevida na alta hospitalar e o status neurológico na alta. Eles dividiram aqui, na verdade, no final acabaram sendo 4 grupos, né? Foi um grupo com FV, intervenção controle, grupo sem FV, intervenção e controle. E a gente viu, assim, que não teve uma diferença, não foi evidenciada uma diferença da intervenção com relação ao controle no desfecho. E aqui também, né? Aqui, na verdade, foi para exemplificar também, eles botaram para visualizar FV, sem FV. Aqui o grupo de intervenção, as linhas de intervenção e controle, elas se sobrepõem, né? Nos pacientes que foram a óbito, nos pacientes que acordaram, nos 2 grupos é muito sobreposto. Então, realmente não foi evidenciada diferença quanto à hipotermia terapêutica. Eu vou pular, na verdade, esse aqui ainda está na sequência, que é o TTM, que foi de 2013. Depois do TTM, eu vou pular para o TTM2, só para a gente continuar o raciocínio, e depois eu mostro alguns estudos que vieram aí entre os 2. Esse aqui, então, vem na sequência do anterior, que é o TTM, né, 33 versus 36, pós-parada, do New England. Ele foi um estudo multicêntrico, que incluiu unidades na Europa e na Austrália, quase 1.000 pacientes aí de causa cardíaca presumida, que foram randomizados para hipotermia 33 versus 36 graus. O reaquecimento era iniciado com 28 horas, e o protocolo terminava com 36 horas. Um dos objetivos era manter a temperatura baixa de 37,5 até 72 horas pós-PCR, com o uso de outras medidas. Então, eles queriam realmente evitar que o paciente fizesse temperaturas mais elevadas. O prognóstico era com 72 horas,
conforme a orientação, né, eles davam prognóstico para o paciente, e se eles julgassem adequado, eles retiravam o suporte. O desfecho primário era a mortalidade ao final do trial. Isso aqui é interessante a gente ver, depois eu vou mostrar de novo, foi o controle de temperatura que eles conseguiram no estudo, né? Então, a gente vê aqui que no grupo de 33 graus, eles induziram a hipotermia, aí aqui mais ou menos 8 horas, assim, talvez, eles já chegavam mais ou menos aqui no objetivo, mantiveram a hipotermia durante todo esse período, aqui com 28 horas eles começaram a reaquecer o paciente. E aqui seria o grupo de 36 graus, né, então a temperatura aqui também ficou em torno de 36 graus, tudo bem que tem a variação da temperatura, né, mas aqui ficou a maior parte em 36 graus, e aqui quando eles paravam de controlar, subiu um pouquinho também. Mas a gente vê aqui que dificilmente ficou acima de 38, né? Talvez aqui um pouquinho no desvio, mas... Então, agora os desfechos do TTM. O desfecho primário, que o TTM ele teve como desfecho primário óbito, né? Então, óbito, no final do trial, a gente vê aqui que no grupo de 33, 50%, no grupo de 36, 48%, com um hazard ratio de 1,06. Então, foi um estudo aí negativo para o desfecho primário, né? Quanto aos desfechos secundários, eles avaliaram CPC, escala de ranking modificada, e não foi evidenciada diferença quanto ao desfecho neurológico também. Isso daqui é só para ilustrar, né, a probabilidade de sobrevida, que a gente vê realmente que a curva não abre, né, a gente não vê muita diferença. E agora a gente vai pular para 2021, né? Esse aqui a gente até discutiu, vou repetir um pouco que já foi discutido aí anteriormente. Saiu o resultado do TTM2. Esse daqui, a diferença é que o outro foi 33 versus 36, esse é hipotermia versus normotermia. O TTM2, eles botaram parada extra-hospitalar de causa cardíaca ou desconhecida, independentemente do ritmo inicial. Eles mantiveram os pacientes a 33 graus por 28 horas ou uma temperatura aí abaixo de 37,5. Foram 1.861 pacientes e o desfecho primário também foi morte em 6 meses. Aqui eu botei as curvas um do lado do outro só para comparar. Essa daqui é a curva do... Desculpa. Só para a gente comparar, na verdade, a escala, ela difere um pouquinho e dá a impressão de que as curvas são muito diferentes, mas talvez elas não sejam tanto assim. Então, aqui no grupo hipotermia, a gente chegou aqui um pouquinho mais de 33 graus, aqui talvez por volta de 8 horas, e a temperatura começou a subir por 28, aqui mais ou menos também, 33 graus, 8 horas, com 28 horas voltou a subir. Aqui no grupo normotermia, a gente teve talvez aqui umas temperaturas um pouco mais altas, né, no desvio, na variação. Ficou aqui em torno de 37, mas realmente com uma variação mais alta de temperatura aqui do primeiro, que essa variação pareceu mais controlada, até porque aqui o objetivo era controlar em 36, né. O TTM2, então, que o desfecho também foi óbito, desfecho primário. A gente teve 50% de óbito no grupo de hipotermia, 48% no grupo de normotermia, né, com risco relativo de 1,04, com estudo negativo também, né. Quanto aos desfechos secundários, escala de ranking também, risco relativo de 1, enfim, não foi vista muita diferença. A única coisa que chamou um pouco a atenção, isso eu não falei nos outros estudos, mas assim, a maioria dos estudos, quase todos avaliaram os eventos adversos, né. Alguns desses que eu mostrei anteriormente, com poucos eventos adversos, então talvez não tenha achado uma diferença com significância estatística pelo baixo número de eventos, mas volta e meia tem aí um relato de evento mais grave, seja ele sangramento, arritmia, variação de potássio, enfim, seja reaquecendo o paciente ou na hipotermia. Esse aqui, o que foi evidenciado foi a arritmia resultando em comprometimento hemodinâmico, com risco relativo de 1,45 aí para o grupo da hipotermia. Mesma coisa que Kaplan-Meier, as curvas, né, são praticamente sobrepostas. As curvas de sobrevida. Aqui, isso aqui eu botei para
mostrar, o que é interessante, essa daqui foi uma análise de subgrupo do TTM2, é que eles botaram aqui, de acordo com gênero, idade, enfim, tempo para retorno de circulação, várias variáveis que talvez pudessem interferir aí no desfecho. Quando eles avaliaram os subgrupos, o resultado foi mais ou menos aqui homogêneo, né? Então, isso é uma outra coisa legal de ver, que foi a consistência dos resultados nos subgrupos. Entre os dois TTMs, surgiram esses dois estudos aqui, que foram mais importantes. Esse aqui, que foi com manejo de temperatura na parada com ritmo não chocável, e esse aqui que foi para definição de tempo, 24 versus 48 horas. Esse estudo aqui do 24 versus 48, às vezes, assim, depois de mostrar os resultados do TTM, a gente fica até se perguntando se faz muito sentido, né, ver, enfim, ficar vendo esse tipo de resultado, mas foi um estudo importante também, que avaliou, na verdade, como a gente tinha esses estudos anteriores mostrando alguma evidência aí a favor da hipotermia, eles queriam saber quanto tempo de hipotermia, né, isso era uma pergunta que sempre foi feita, quanto tempo a gente faz, qual a temperatura, e aí surgiu esse de 24 versus 48 horas, quanto ao desfecho neurológico, né. Então, a gente tem aqui, deixa eu me orientar, aqui, o grupo de 24 horas, né, o desfecho, eles consideram sempre como um desfecho favorável, CPC 1 ou 2, depois eu vou mostrar a escala aqui. No grupo de 48 horas, hipotermia por 48 horas, CPC 1 e 2, 69% dos pacientes, e no grupo de 24 horas, em 64% dos pacientes. Um risco relativo de 1,08, foi um outro estudo negativo que a gente teve, então, teoricamente, que não faria diferença aí o tempo de... Não foi visto diferença quanto ao tempo de hipotermia entre 24 e 48 horas. Os desfechos secundários, mortalidade, enfim, que também aqui deu um risco de 0,81, com intervalo de confiança de 0,6 até 1,1. E dos eventos adversos, a gente teria aí talvez um risco um pouco aumentado de 1,06, né? A gente já sabe que a hipotermia a gente tem mais efeitos associados. Sem contar uma outra coisa desse estudo, assim, além dos efeitos que a gente tem associados, isso pode aumentar o tempo de internação em UTI, né? Isso foi visto no estudo também. Não o tempo de internação hospitalar, mas o tempo de internação em UTI. Esse estudo aqui foi um estudo positivo que surgiu entre os TTMs, que foi o manejo da temperatura no ritmo não chocável. Esse estudo aqui do New England. De diferente, esse estudo aqui, ele incluiu o PCR intra e extra-hospitalar. Isso aqui é uma característica um pouquinho diferente, né? Porque não é comum a gente ver os estudos incluírem paciente com PCR intra-hospitalar. Então, causas aí diversas, né? Parada por hipóxia, enfim. Causas que a gente não costuma ver nos outros estudos. Ritmo não chocável. 33 versus 37 graus, foi o manejo da temperatura, e o que chamou a atenção nesse estudo foi que eles usaram um tempo mais prolongado de hipotermia também, acima de 48 horas. Aqui para a gente ver a curva de temperatura nesse estudo, aqui no grupo hipotermia, ficou aqui entre 33 e 34 graus. Eles tiveram, na verdade, o tempo que eles usaram prorrogado, eles falam que acho que eles tiveram que voltar a resfriar, enfim. Acabou sendo um tempo um pouquinho maior do que o esperado que eles usaram de hipotermia. E aqui no grupo de normotermia, eles ficaram mais ou menos aqui em torno de 37 graus, mas também com uma variação importante, né? Que em alguns casos podia chegar aqui a quase 39. Aqui, quanto ao desfecho neurológico, o desfecho favorável, né, que seriam CPC 1 e 2, a gente teve em 10% dos pacientes do grupo hipotermia, em 5% dos pacientes normotermia, né, dando um hazard ratio de 4,5. Então, esse foi um estudo positivo que a gente teve entre os TTMs. E aqui eles só ilustraram, na verdade, de acordo com o CPC, para a gente ver que tinha mais CPC 1 no grupo hipotermia, mais CPC 5 no grupo normotermia. Quanto a esse estudo aqui, só algumas observações.
como ele foi um estudo positivo, enfim, que chamou a atenção, tem algumas coisas que a gente deve ter em mente, que o controle de temperatura talvez não tenha sido adequado, a gente viu ali a variação de temperatura, que ficou um pouco mais alta, né, no grupo não hipotermia. O tempo de hipotermia foi uma coisa que foi um pouco diferente dos outros estudos, acabou sendo mais prolongado, e tinha um índice de fragilidade de 1, né, então, se um paciente fosse trocado de grupo, isso mudaria o resultado do estudo. Então, os guidelines. Quando a gente vê os guidelines, o da American Heart, da Sociedade Europeia e o britânico, todos eles recomendam fazer hipotermia pós-parada. Isso sempre foi questionado, muitas pessoas já questionavam que talvez a evidência fosse fraca para incluir isso nos guidelines, mas mesmo assim, essa orientação existe em todos eles. Isso tudo antes da publicação do TTM2, né? Aí a grande pergunta agora é se isso vai mudar, é possível. Outras questões que a gente faz, né? Será que é para a gente abandonar o controle da temperatura? Tipo, não faz diferença, não vamos importar. A gente chegou até a discutir isso aqui na discussão do TTM2, na apresentação do artigo, que talvez o ponto não seja esse, né? Talvez o ideal seja a gente não deixar o paciente fazer febre, né? Isso a gente vê que muda. Então, levar o paciente para 34, 33, 34 graus, talvez não tenha benefício em você simplesmente controlar, não deixar o paciente febril. Então, e ainda considerando ainda todos os efeitos adversos associados à hipotermia, enfim, talvez seja aí mais nesse sentido, não vamos abandonar o controle da temperatura, mas vamos aí evitar que o nosso paciente faça febre. Outros questionamentos, será que vale a pena insistir na hipotermia? Será que tem algum subgrupo? Esses aqui foram 2 editoriais que saíram, primeiro saiu esse aqui, logo depois do TTM, depois saiu esse aqui do Fábio, e é interessante, assim, ver esses pontos de vista, porque eles falam exatamente isso, né, que tem essa interpretação, algumas pessoas podem interpretar com o resultado do TTM, não vou mais fazer controle de temperatura, e que, de repente, não é essa a interpretação, né. Tem outros questionamentos também quanto à seleção dos pacientes. Foram muitos pacientes extra-hospitalares, então será que talvez os pacientes com parada cardíaca intra-hospitalar, talvez esse grupo se beneficiasse? Porque quando a gente pensa em paciente extra-hospitalar, a gente está pensando, na maioria dos casos, uma parada causa cardíaca, FV, TV, o paciente vai para o CAT, resolve o problema. Seriam esses pacientes menos graves e talvez por isso eles tivessem menos benefício do controle de temperatura? Esse é um dos questionamentos que o pessoal coloca. Então, que talvez no subgrupo de pacientes com parada intra-hospitalar mais graves, não sei, a gente não sabe, né? Isso é uma coisa que os que defendem a hipotermia terapêutica é um questionamento que eles colocam. Outra questão também que eu queria destacar nesses estudos que eu mostrei para vocês, como, assim, muito estudo europeu, países nórdicos, eles têm retirada de suporte de vida. Então, em vários estudos, eles fizeram avaliação prognóstica do paciente e aquele paciente que vai ter um prognóstico ruim era retirado do suporte de vida, não sei, será que esse paciente que é mais grave, justamente esse que não vai ganhar hipotermia? Esse é um outro questionamento aí do pessoal que defende a hipotermia. Então, voltando aqui às reflexões, o melhor seria evitar a febre? Eu acho que isso é uma coisa que é mais fácil de fazer, com menos efeito colateral, menos custo, e que a gente viu que entre o paciente que faz temperaturas mais elevadas e o que não faz, existe um benefício. Então, talvez controlar a febre, em vez de ficar induzindo uma hipotermia aí, 33 graus, como foi estudado, né? Um outro questionamento aqui, é possível conseguir a normotermia sem controle ativo de temperatura? Será que nos pacientes que eu só quero realmente evitar que eles façam febre, eu consigo fazer isso com medicamento? Só uma coisa a se pensar. Algum subgrupo com pior prognóstico poderia se beneficiar, talvez na PCR intra-hospitalar, que foi o que eu comentei anteriormente. A questão da retirada do suporte nos pacientes, isso afetaria o impacto do controle de temperatura? Esse foi um outro questionamento que eu acho que vale a reflexão. A gente tem que lembrar sempre, né, que todo procedimento que a gente faz, enfim, tem custos,
Vários têm complicações, como é o caso da hipotermia, que a gente sabe, né? Enfim, e um estudo mesmo já mostrou aumento de tempo de internação em UTI, então acho que a gente tem que pensar direitinho o que vale a pena ser feito. A hipotermia foi o ponto principal, né, que eu acho que é a maior discussão, mas saindo um pouquinho desse assunto, como é que esses pacientes evoluem, esses pacientes pós-parada? A evolução normalmente é um óbito por insuficiência cardíaca, morte encefálica, nos países em que isso é feito, é retirada do suporte por prognóstico ruim, ou esses pacientes têm alta. Normalmente aí está em um desses 4. Como é que a gente faz a avaliação prognóstica desses pacientes? Esse daqui é o guideline da Sociedade Europeia dos cuidados pós-reanimação, em que ele coloca, na verdade, eu vou até mostrar no próximo slide, que o principal é que seja uma avaliação multimodal. Então, a gente tem o exame clínico, a gente tem o exame de imagem, a gente tem o eletroencefalo, o potencial evocado, e a gente tem biomarcadores, não em todo lugar, mas a gente pode usar os biomarcadores também. A avaliação do prognóstico é sempre multimodal, acho que isso é muito importante a gente ter em mente, até porque é uma coisa muito séria, tem que ser bem feita, né? Você tem que ter mais de um dado para, enfim, você decidir onde isso é feito, se você vai retirar ou não o suporte do paciente. E aqui é da American Heart, é uma esquematização, assim, só para organizar um pouco a nossa cabeça de como isso poderia ser feito, né? Então, o paciente chegou para a gente, voltou, foi reanimado, chegou para a gente pode fazer uma tomo de crânio, dependendo do caso e da história, até como identificação da causa da parada, não sei se esse paciente sangrou a cabeça, o que aconteceu, às vezes a história não é óbvia, enfim. Ela poderia ajudar nesse sentido, pensando numa causa extracardíaca, e poderia ajudar no prognóstico também, quando a gente tem aquela isquemia aí difusa, né, pós-parada. A ressonância, ela poderia ser indicada caso na tomografia a gente não conseguisse definir. Além disso, a gente tem o potencial evocado, né, o somatosensitivo, que teria esse padrão aqui, que normalmente é um padrão de mau prognóstico, eu vou mostrar no próximo slide. Assim, vários lugares que eu li, eles orientam, eu acho que isso deve depender, de acordo até com o serviço, com a facilidade dos exames, mas vários falam para você pensar no potencial, de acordo com o resultado do eletroencefalo. Então, acho que, pelo que eu vi, a maioria dos serviços, eu acredito que eles solicitem primeiro um eletroencefalo e depois um potencial evocado, dependendo da necessidade. O eletroencefalograma é uma coisa que é uma outra discussão, porque o eletroencefalograma tem uns padrões que são muito ruins, que a gente sabe, de surto-supressão, por exemplo, mas existem alterações eletroencefalográficas que a gente não tem certeza, né, do que se estão associados a pior prognóstico ou não, e aí existe uma orientação, talvez, desses pacientes, que você fique na dúvida se essa alteração é importante para ele, talvez você trate esse paciente e reavalie o prognóstico um pouco mais tarde, depois de umas 2 semanas, enfim. Isso aqui é uma outra discussão, né. O exame clínico sempre, né, gente, o exame clínico, eles dão ênfase para você fazer após 72 horas da parada. Quando eu falei de prognóstico em 72 horas, ele é principalmente por conta do exame clínico. A imagem, vocês veem aqui, que pode ser pedida precocemente, o eletroencefalo pode ser pedido precocemente. Agora, o exame clínico, tem várias questões aí para a gente fazer mais tardiamente. Passar o efeito de qualquer sedação que tenha sido feita, o paciente nos lugares em que é aplicada a hipotermia, né, o paciente tem que ter retornado a temperatura dele, tem que ter tirado a sedação que foi feita para manter o paciente hipotermia, então, por isso, por todos esses motivos, é preconizado o exame com 72 horas. Aí você avalia ali os reflexos de tronco, e em alguns lugares que fazem, isso daqui é a enolase específica do neurônio, isso pode ser feito também, você pode juntar todos esses fatores aí e definir seu prognóstico. A orientação é que você tenha pelo menos 2 para poder definir o prognóstico, tá? 2 indicativos de mau prognóstico aqui, considerando o estudo que a gente tem. E talvez a enolase tivesse um papel, é difícil definir o valor de corte, tem umas orientações aí quanto ao valor, mas talvez coletar nos lugares em que isso pode ser feito, na admissão, e ver como é que está a curva, se está piorando. Isso seria uma outra sugestão, como fazer com a enolase. Aqui, então, eu botei, pela Sociedade Europeia, né, num paciente comatoso com Glasgow motor menor que 3, 72 horas do retorno da circulação espontânea, provavelmente o prognóstico é ruim quando você tem 2 ou mais dos seguintes, né,
Ausência de reflexos pupilares, corneanos 72 horas, a ausência de reflexos é um fator de prognóstico ruim. Esse padrão aqui do potencial somatosensitivo, padrões malignos no eletroencefalo, a enolase, no caso aqui ele sugere um corte maior do que 70, um status mioclônico e uma injúria anóxica extensa na tomografia ou na ressonância. Aqui eu botei só para a gente chamar atenção para alguns pontos. Esse daqui foi o algoritmo proposto, que ele bota aqui. Um exame motor pobre, ele não é considerado específico de um prognóstico ruim. Na verdade, é o contrário. Quando o paciente localiza a dor, provavelmente o prognóstico dele não é tão ruim. Mas ele não localizar a dor, por exemplo, não quer dizer que ele tem um prognóstico ruim. O eletroencefalo eu já comentei. Os marcadores aqui, por exemplo, ele sugere diariamente por 3 dias. A tomografia da hemorragia intracraniana, que ele falou. Enfim, a ressonância, caso a tomografia não seja muito esclarecedora. Esse daqui, ele bota aqui de novo os indicadores. Então, como eu falei, localizou dor, bom prognóstico, ausência de reflexos, prognóstico ruim. Lembrando sempre que tem que ter mais de um associado. O eletro, se ele voltar a ser um eletro reativo, enfim, sem grandes alterações, seria de bom prognóstico, e alguns padrões, como surto-supressão, um eletro suprimido de mau prognóstico. Voltando aqui para o potencial, a enolase aqui um outro corte, enfim, os exames de imagem. Eles sempre quando eles falam de bom prognóstico, pensando em CPC, eles sempre consideram CPC 1 ou 2. Então, lembrando aqui, prognóstico após 72 horas da parada, o eletroencefalo pode ser feito antes, tratar o eletro quando necessário, isso teria benefício para o paciente? Isso é um outro questionamento aí, uma sugestão de tratar alguns padrões no eletroencefalo, considerando que talvez o paciente possa ter algum benefício. O potencial evocado, talvez de acordo com o eletroencefalo, mas acho que varia também da facilidade de obtenção do exame, né, de acordo com o serviço. Sempre 2 ou mais métodos para prognóstico. Lembrar, avaliação prognóstica sempre, excluir efeito residual de sedação e excluir hipotermia. Isso é muito importante, a gente não pode avaliar prognóstico sem pensar nessas duas coisas. Esse daqui, o professor mandou no grupo, só para falar um pouquinho da hipotermia, da gente lembrar sempre de excluir hipotermia, né? Foi o caso de uma paciente que estava esquiando, e ela teve uma hipotermia aí de 13 graus, foi reanimada, e ela voltou para as atividades dela. Então, vocês veem aqui que os exames dela de admissão são um pouco assustadores, né? Um pH de 6,65, enfim, mas aí a causa, a origem foi hipotermia. Então, aí a gente tem que pensar um pouquinho diferente. Por isso que a hipotermia a gente não pode dar prognóstico, enfim, aqui, ó, ele até bota nesse mesmo, ele bota assim, marcadores prognósticos confiáveis, a gente não sabe dizer sobre esses marcadores se são confiáveis ou não após um paciente ter ficado hipotérmico, né, no caso dela, um acidente aí com água gelada, ela estava esquiando e caiu num local em que uma água ali quase congelada ficou caindo em cima dela por uns 40 minutos. E foi junto com esse artigo também, né, a gente lembrar, isso é tanto para prognóstico quanto para você falar que o paciente está morto, né, ninguém está morto até estar quente e morto. Né, esse daqui foi um estudo um estudo retrospectivo, né, com pacientes com hipotermia, a gente também não pode desistir. O paciente chegou parado, mas se ele está hipotérmico, é uma outra história, né. Então, quem assiste Grey's Anatomy sabe bem disso, não sei se vocês assistem, mas a Meredith Grey, numa das várias vezes que ela tentou se matar, uma das vezes ela se jogou no lago, isso daqui não é spoiler, porque foi bem no início da série. Ela se jogou num lago e ficou hipotérmica, né, parada por hipotermia, e botaram ela numa extracorpórea, ela voltou, ela não só voltou 100%, como ela ganhou o Harper Avery, né, que é o Nobel lá dos cirurgiões, lá da série. Então, esperar e ver sempre, ninguém está morto até estar quentinho, né. Dos sobreviventes, nos países onde é feita a retirada do suporte de vida, a maioria tem um bom desfecho neurológico, isso é o que é relatado aí nos estudos, um CPC de 1 e 2. Onde a gente retira suporte de vida, tá, gente?
Mas, assim, será que é bem assim? Eu acho que isso é uma outra coisa para a gente pensar, porque a gente sempre lê, a maioria tem um bom desfecho, porque a gente avaliou o prognóstico, eles vão para casa, um CPC 1 e 2, mas acho que nem todo mundo fica bem assim, apesar de ser um CPC 1 e 2. Se a gente for olhar aqui a escala, só para relembrar, o CPC 1 é aquele paciente que tem uma boa performance, que está alerta, que consegue trabalhar. O CPC 2 já seria uma incapacidade moderada, né? Ele é independente para as atividades diárias, mas é assim, ele tem uma alteração das capacidades. Então, não sei se... Eu acho assim, ser um CPC2 é melhor do que você não sair da parada, né? Mas assim, não quer dizer que o paciente volte muito bem. Se a gente for ver os pacientes que sobreviveram à parada, a gente vê aí que vários problemas associados, né, à parada, ao tempo de internação, enfim, isso acaba se misturando um pouco aí com PICS, né? A fadiga é o sintoma mais prevalente em 6 meses, 69% a 71% dos pacientes relataram fadiga, problemas emocionais, distúrbios do sono e prejuízo cognitivo. Aqui, da Sociedade Europeia também, eles orientam você fazer, enfim, além daquele follow-up da parte cardíaca, reabilitação motora, você avaliar problemas cognitivos, avaliar problema emocional, fadiga, e ver como é que está o cuidador também, que isso é uma coisa que a gente esquece com frequência, mas o cuidador é uma pessoa que sofre muito aí de um paciente com mais crônico, né? Então, isso aqui já está nas orientações também, chamando a atenção aí para esses problemas aí nos pacientes que saem da parada. Esse daqui eu acho até que, não sei se foi o Bruno que mandou, acho, para o grupo, que esse daqui foi um relato, né, naquele mesmo artigo que eu falei para vocês do prognóstico, é um relato de um paciente de 48 anos de idade, que era saudável, que teve uma parada em casa, a esposa viu, chamou ajuda a tempo, foi tratado, enfim, saiu da parada e voltou para casa. Em casa, ele relata muito cansaço, confusão, instabilidade emocional, cefaleia, fadiga, enfim, dificuldade de concentração. Olha a frase dele. Seja que, assim, não tem muita coisa ainda para melhorar nesse sentido, né? Não é porque o paciente foi para casa que ele foi bem. E, além dele, teve a esposa, né, que desenvolveu o transtorno de estresse pós-traumático. Então, assim, acho que realmente tudo que a gente faz é não só pensar na resolução da causa, enfim, tem a questão da hipotermia, várias coisas a serem discutidas, mas lembrar de todo esse cuidado pós aqui, senão o paciente não volta com muita qualidade de vida. O segmento, então, são as intervenções psicossociais, a reabilitação cardíaca, a reabilitação motora, a reabilitação cognitiva é uma coisa que a gente não faz muito aqui, mas que parece que fora já é bem desenvolvido, inclusive com realidade virtual, acho que tem muita coisa a ser feita nesse sentido. O manejo da fadiga também não tem uma orientação clara quanto a ser feito, mas a orientação no sentido de você tentar preservar o seu sono, diminuir efeitos colaterais de medicamentos, enfim, tentar aos poucos voltar à sua rotina, mas não é uma coisa, não tem uma resposta clara, e o acompanhamento do cuidador. E é isso, gente. Eu li alguma vez em algum lugar que o tempo também de parada estava meio correlacionado com esse prognóstico ruim. Se eu não me engano, era algo assim em torno de 20 minutos. Não tinha muito um corte assim, para a idade. Desde então, eu tenho um pouco que a idade ao certo ainda não sei qual, mas pacientes mais velhos eu tendo, por mais que seja uma causa que às vezes você até sabe o que é, quando bate assim 20 minutos, é um marco que às vezes eu tendo a olha, realmente acho que deve mudar, deixa eu ler. Eu não vi nenhum dado tempo definido de parada. Mas, inclusive, isso é uma discussão nos trabalhos de hipotermia, se talvez a hipotermia não tivesse feito porque a gente
está excluindo os pacientes com muito tempo de parada, por exemplo. Né? Porque a gente sabe que quanto maior o tempo de parada, mais provavelmente maior vai ser o dano neurológico, teoricamente maior seria o benefício de hipotermia. Vários trabalhos existem com os pacientes com uma parada mais prolongada, enfim, esses pacientes eles costumam ser excluídos, né? Então, eu acho que teria vários questionamentos aí, talvez, os defensores, né, da hipotermia, eles questionam-se. Talvez mudando os critérios de inclusão, você não poderia ter exclusão. Mas eu não tenho forte no prognóstico de tempo de parada. Assim. Essa discussão com a crítica dos europeus e dos Estados Unidos são limites. E a nota oficial cumprir, né? Você achou que estava tirando suporte, eles não vão conseguir. Parece que até para eles. As coisas entre eles também. Como é que eles, assim, de protocolo para respirar o paciente? Como é que é geralmente? Eu acho que depende, né? Porque você viu aqueles que, por exemplo, de tempo, 24, 10, 48. Eu digo assim, como é que respira mesmo? Então, são vários dispositivos, né? Você tem uns que você fala mais placas, a máquina praticamente faz todo o trabalho, ela, você calcula ali quanto tempo você vai respirar, quanto temperatura, quanto tempo você quer respirar. E aí a máquina faz todo o processo ali sozinha. O que eu vi nos trabalhos, quando você usa a economia, né, normalmente aí 40, 24 horas, crianças são um pouco diferentes, né, eles fazem 72 horas. E aí depois, até que a maioria dos lugares que eu vi assim, dos estudos, eles faziam mais ou menos meio grau a cada hora, assim, são muito diferentes. E aí, quando é esse com a máquina que você cola, assim, é bem prático, assim, de fazer. Isso eu já vi usar bastante. E a máquina realmente faz todo o seu trabalho. E tem outros dispositivos que eu não vi sendo usados, mas que tem. Pode que nem Deus que você pode usar uma solução resfriada, mas eu acho que, não sei, mas não acredito que seja mais temporário, né? É mais difícil de manter. A pele, né, para resfriar, também, para evitar. Pedro, você estava fazendo a mesma revisão que eu. Colchão. Mas é bem variado. Acho que o CPM2 ele já coloca várias métricas. Todos eles, e quando eles são multicêntricos, né, eles são vários métodos. A maior parte é física, né? É como o americano falar, por exemplo, tem nenhuma diferença neurológica. A diferença entre os seja cardiovascular, você vê os mais neurológicos. O corpo é um dos cardiovasculares. O que eu achei mais interessante foi o estudo foi para avaliar diários de alta em high crossing, né? De alta depende de algo volume e o outro é a membrana e também eles associaram, vamos fazer o dialisato gelado, vamos dialisar calor também, ou vamos fazer um seguro de controle também. Qualquer coisa que achar para esfriar, pode ser. Assim, mais casos industriais, assim, prorroga os casos não mais busca lá, não frágil, assim, a maior experiência dela, ela é a literatura da Universidade de Norte, aquele texto de quem está morto, está em morto é deles. Mas naquele texto eles colocam isso, né? O próprio prognóstico que eles usam é fantástico. Aí então, assim, injeção é o primeiro inclusão, o filósofo pode chegar até por volta dos 3, 4 graus por hora. É bastante eficaz, bastante problema cardiovascular. A infusão, talvez entre a quando vai para o Alessio, por exemplo, de filtros, de optimização normal, mas análise parecida também. Ele, todo mundo foi discreto. Beleza, tá
6 até um muito longo. Se a respiração está muito tensa, prefiro muito só ter esses são os principais. Os métodos para chegar até 1 por hora. Isso é um pouco mais difícil. Então, maravilhoso. Se eu estou pensando na competição, pelo menos para pessoas mais, é relativamente bom. Mas aí também é crescente, aí é 408 km por hora. Aí a gente dá uma cesariana. Conexão, a gente olha. Eu estava me perguntando que, mesmo talvez que seja talvez o melhor objetivo aí seja estratégico, eu estou perguntando se qual foi o medicamento. Consegue falar então, se a gente não dá esses orientativos que eles tinham mais, pessoal, se a gente tentar só evitar que o paciente faça febre, só com esses pacientes pós-parar especificamente, tendo assim, se a gente deixar só aspirando regular, a gente consegue evitar. É uma parte que? Uma parte não vai conseguir. Não vai conseguir, né? Eu vi isso, só que eu fiquei pensando se lá era porque eles não usam muito pirona. Não sei se eles estão. Não, porque eu podia ser mesmo. Não, metimazol, não precisa sensação padrão vai ter. Assim, nesse estudo do IPCT, não só baixou a pressão, como baixou a pressão também. Na verdade, fica olhando baixa pressão, mas passa assim. É nada importantíssimo, né? Baixa. O negócio é um trabalho. Tem um colchão pé, o negócio tão para não sei se a gente vai começar a ver, mas a gente Brasil. Assim, países primeiro, felicidades, começaram a fazer bastante isso, certo? Bastante assim, por exemplo, o pedal que eu feito lá na do que foram 30 dias, não complexo, de 15 sociais. Legais, os caras, eles chegam no hospital dentro, estão no doente. E assim, quando eles acham que o nosso demônio está ali, os caras ficam no hospital dentro. Foi no hospital, me chamou e Interessante nesses lugares é que eles fazem muita doação após parada cardíaca. Né? É que eles não têm trauma. Eles não têm trauma. Doação após parada cardíaca é doente, geralmente. Né? Não necessariamente, mas geralmente isso pode ser depois de retirar do suporte de outros também. Eles querem saber o que ele faz, se morreu, eles vão para a via da doação após parada cardíaca. Se ele não, se ele afetou o cérebro. Né? E se o cara não afetou, foi meu pelo para ele. Tem uma descrição para nós do ponto de vista ético. Talvez para nós, eles
Eu acho que o trauma de marcefálico é controlado. Eles ficam nas carotas e supram do aluno. Os caras carotas. Você pode levantar isso. Você esqueceu isso. Cara, viu? Não tem, eu acho que foi Mas tem as duas coisas, porque para eles fazerem esse PR, se o cliente for mal, ele vai para a evaluação, para eles isso não é ruim. É diferente daqui, não vai ter essa vantagem. Ele não vai ser um valor, você vai gastar uma petada em dinheiro e o desfecho não é maravilhoso desse PR, né? Não sei quanto que é a sobrevida desse R2 aí, mas deve ser bem mais. Teve duas oportunidades de fazer problema de situação. 3 provas de marcefálico e um jogador. O jogador foi Covid. Os outros 2, tá tudo. não sei se essa cabeça é. Não sei se já tinha alguma coisa. Na pergunta do prédio, como é que vocês fazem uma parada FBTV, a gente que acabou de chegar. A gente estava acordado, vai para a empresa, quanto tempo vocês ganhariam, vocês ou vamos pensar em contextos diferentes, quando o pessoal está preparado, o que você faz? Aqui eu vou pegar a direto, quando começa a prolongar o novo, como ele é no caso, a gente começa a requecer o que foi pintado, começa a coisa disso. Esquece aqui, você decidindo ali. Você vai ter que conversar com a equipe, claro. Quais são as informações que você tem que ter para tomar essa decisão, como confiar na relação? Faça isso. Idade dele, comunidades, nós vai afetar a condição que ele faz hoje, que está acontecendo. Se ela está presenciada, ela vai estar. Então, vamos botar em termos assim. Então, um termo muito importante. O tempo de no flow é muito importante. Tá? Então, por exemplo, 5 minutos já passa a ser ruim. Né? 10 é muito ruim. Tá? É o tempo de paradas assistidas. Tá? Aí tem um período de low flow. Esse, se você tiver totalmente invadido, você estiver lá com o CO2, está bom durante a parada. Ele está tendo a pressão de asfalto na boa no meio da parada, tem relatos aí de você matou muitos minutos até horas e o cara se vê bem, entendeu? Então, tem alguns trabalhos anteriores que a gente podia ver se tem regras de decisão, assim, se você para, quando você para de animar ou não. Mas nenhuma é perfeita, sabe? Mas aí o que é? Preparado não assistida, idade e não ser ritmo não chocado. Acho que são os 3 principais fatores que você levar em conta. Uma coisa que a comunidade faz uso dessas câmeras commodities que são separadas, os caras não passam direto. Você está massagando o seguinte, acorda e tenta tirar sua boca. Mas ele era jovem, muito fácil. Só que para ver esse treino parado. Abaixo deve extremo, assim. Esse é o muito, cara. É para a o carro a cabeça da boa. Assim, claro. Você não tem como fazer isso, para manter a pressão. Mas esse seria dois de você botar uma pressão mecânica lá, ou e botar esse piar para levar para abrir, né? Cara, que você sabe. Mas o que é importante saber é que tem várias regras de decisão para você interromper o PCR. Nenhuma é 100% específica, entendeu? Mas o principal problema é o novo flow prolongado e parada em tocado. Os dois principais fatores de problema. Mesma idade, né, Marcelo? Cara, se chega um cara que coração ruim já é totalmente adaptado, ele tem uma parada, então volta com cabeça boa, vai voltar a limitação que ele já tinha antes, né? Aí é mais importante definir se era para ter animadores ou não. Eu tive a oportunidade de ser dada, né? Eu lembro quando era idoso, Marcelo. Mas era um TEP, se não me engano. Era um TEP maciço, a gente parava, ficava sem impulso, mas era pseudoético, né? Acordava, era aquele que fazia midazolam e morreu.
quantas vezes? Quantas vezes você acha que vai ter uma coisa que pode não parado, não vai ficar lá mesmo. Na hora, eu não consegui porque era proporcional ou não, acabei animando, depois que voltou. Ela voltou melhor do que ela estava. Eu não estou brincando, né? Não estou brincando. Uma semana depois, ela era outra paciente. Eu acho que isso a gente tem que admitir bem, porque a gente, às vezes, a gente prega o caixão muito cedo aí, no nosso parado. A recomendação toda a literatura hoje, assim, reanimou, voltou, espera pelo menos 3 dias. Esquenta, espera 3 dias. Pelo menos 3 a 5 dias para você prognosticar. Porque aqui no Brasil a gente não faz retirada de suporte, porque a gente daí acaba ficando muito doente. A gente vê a prevalência de pacientes com sai da utilizada é grande porque a gente não retira, né? O paciente que vai mal. Claro, eu acho que vai um pouco de consenso. Isso, né? Vamos dar um tempinho nisso, você pode fazer só lembrar que assim, você iniciar até por contrário, inclusive do pessoal de escritório, sempre volta para o bem. Assim, precisa fazer como eles fazem no OSP, tudo certo, o profissional que tem tudo muito mais. E vocês veem acontecer esse estado industrial aí, certo, de uma forma se acontecer isso não pode ver o próprio dono do leite falando com o ações para botar na queda. E o leite também tem forte mais. É para comprar e pode fazer rápido, né? Mais uma coisa. Agora que a gente está parada, eu digo, não, você está falando de status, né? Mas não tem nada. Obrigado aos estudos lá do começo. Agora, o que mudou é que a gente não deixou durante muito, que é o principal. E para a própria hora de para a alma, estado de alma, E para AVC também, tem para AVC, o Ambulance Neurology. tem para ver se vai diferente. Eu gosto que geral. Mas para mim, eu estou no trabalho de casa, mas para mim, está ficando mais forte. Por isso que ele vai. Criança é tão diferente, né? É que não tem problema de inchar, né? Às vezes essa está preocupada ali, né? E essa morre. Você vai ver a mortalidade dos casos é 1, 2%. Se você brincar. Né?